Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. A nossa conversa hoje aqui na FM O Tempo é para tratar de literatura, mas com um fato histórico muito importante na história brasileira. A gente está trazendo um dos autores de Por Trás das Chamas, livro escrito pelo ex-ministro Nilmar Miranda, por Carlos Tibúrcio e por Pedro Tierra. Está saindo pela editora Expressão Popular, para contar um pouco das histórias trágicas e tristes da ditadura, mas como conversávamos aqui com o ministro Nilmar Miranda, que é o nosso convidado hoje, para que nunca mais se repitam. Primeiro, cumprimentá-lo aqui. Ministro, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco na FM O Tempo. Como vai? A FM O Tempo é um orgulho para Minas, né? Que bom que estamos neste rol na sua avaliação, ministro. Quero começar a nossa conversa tratando da motivação, né? Estamos chegando a 60 anos do golpe militar de 1964. É um ano absolutamente emblemático para o país, nessa perspectiva de lembrarmos e, em especial, sempre nos afastarmos dessa perspectiva, poder voltar ao país. Primeiro, qual foi a motivação para o senhor escrever este livro especificamente? O senhor já tem outras publicações na linha dos direitos humanos e também relembrando esse momento histórico brasileiro. O porquê deste Por Trás das Chamas neste ano? Eu acredito que não haverá democracia sólida se a gente não aprofundar a memória, a verdade no Brasil. O que aconteceu? E eu estou lá junto com o Silvio Almeida, um excelente ministro, uma excelente escolha, uma das melhores revelações de política nesse país. E ele me convidou para ser assessor para a defesa da democracia, memória e verdade. Ou seja, associou democracia com memória e verdade. Não existe democracia verdadeira com fake, com deturpação histórica deliberada, sabe? Então, é quase uma tarefa dos governos para consolidar a democracia, esclarecer a memória. Não tem limite para isso. E é o que eu procurei fazer aí. Mostrar que grande parte das pessoas cometeram crimes bárbaros em nome da ditadura, em nome do Estado brasileiro, estão mortas. Não vão ser punidas por nada, não vai voltar atrás. É para mostrar a verdade. Tanto que comigo estão anistia. Nós já anistiamos mais de 35 mil pessoas, 7 mil militares foram excluídos das Forças Armadas para instalar a ditadura. Então não era uma unanimidade das Forças Armadas. Teve que ter uma limpeza política para poder instalar a ditadura. Está lá comigo a questão dos mortos aparecidos políticos, que é a pior face da ditadura. Está comigo também a implementação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade por Política de Estado, tanto a anistia, mortos desaparecidos e a Comissão da Verdade foram Congresso Nacional, não teve recurso judicial, foi feita de forma clara, com política de Estado. E, por fim, uma quarta, que eu acho fundamental também, que é a memória da escravidão, que foi talvez a maior violação de direitos humanos em séculos, foi o comércio transatlântico de pessoas escravizadas e uma instituição longeva de uma escravidão deixou marcas perversas, racismo estrutural, desrespeito às crianças, uma polícia que tem uma tendência à violência, a desigualdade com as mulheres, o estupro, isso é muito generalizado no país, a misoginia, né? Se você falar só misoginia e racismo, já era suficiente. Então, buscar memória também para que tudo isso vá para a base nacional curricular comum. Ou seja, que nossos filhos, nossos netos aprendam o que realmente aconteceu no Brasil naquele período, da ditadura e da escravidão, do passado. Né? Nós temos uma história de democraduras, ditadrandas, raros momentos de democracia. E a gente percebeu que não é inteiramente consolidada. Vivemos um quase golpe, né, em 8 de janeiro. Então, acho que o objetivo é esse, é trazer contribuições, cada um no seu campo, e no caso que eu estou trazendo essas contribuições. O senhor cita especificamente a Casa dos Mortos aos Fornos de Cambaíba. O que foram especificamente esses dois espaços? Qual é o tamanho da relevância deles para serem levados para o livro? Olha,
Uma mineira, Inês Etienne Romeu, era militante que optou pelo enfrentamento armado da ditadura. Nós éramos o mesmo grupo, mesmo da Dilma, do Fernando Pimentel. Eles foram para o caminho da luta armada, eu fui por outro caminho, né, que rachou o Polop, a velha Polop. Ela foi levada à Casa da Morte de Petrópolis, ficou lá 100 dias, a única sobrevivente. Elas, para viver, ela prometeu que iria mudar de lado, que ia contribuir com eles. E foi solta ali na rua Tupis, em frente onde era o Cine Tupis ali, frente com 39 quilos. E ela, em vez de mudar de lado, ela buscou cumprir uma pena. Ela estava sendo condenada pela Justiça Militar, pela Lei de Segurança Nacional. Foi levada a um presídio, Talavera Bruce, em Bangu. Ficou lá presa 5 anos. Quando ela saiu com anistia, ela foi ao OAB e denunciou a existência da Casa da Morte. Eu fiquei 100 dias num lugar, foi estuprada, foi barbaramente torturada, mas ela contou uma mentira para preservar a verdade. Ela falou que ia mudar de lado e não mudou. Quando ela saiu, denunciou a existência. Graças a ela, nós sabemos da existência dessa coisa perversa. Foi uma decisão do Exército. Foi uma decisão assim do Médici, Orlando Geisel, que era ministro do Exército, na época era ministro, e Ernesto Geisel. Desde que dar uma estrutura ligada ao Exército para liquidar com a guerrilha urbana e rural. Só que foi liquidada. A resistência armada, a guerrilha do Araguaia foi derrotada. Todas as experiências armadas foram derrotadas, né? Seus líderes foram mortos. Mas mantiveram isso aí. Para quê? Na verdade, na Casa da Morte tem 12, comprovadamente, 12 pessoas tiradas de lá, cadáveres tirados de lá, cerrados, levados pelo delegado Cláudio Guerra, que era um capixaba, tipo DOPS da época, e lá, depois de 18 horas, colocados num forno, incinerados, extinguir qualquer vestígio da existência daquelas pessoas. Que o desaparecimento é isso. Você pega pessoas, sequestra, não registra, tortura, mata e depois tem que não deixar vestígio da existência, para negar que tenha sido preso, tenha existido. Era o crime perfeito. É uma violação considerada mais grave dos direitos humanos. Pelo mundo inteiro, depois da Segunda Guerra, depois da Declaração Universal, depois do Nuremberg, criou uma vertente humana, na história humana, que é a justiça de transição. Como sair de regimes perversos, nazismo, fascismo, ditaduras, totalitarismos, franquismo, salazarismo, e para constituir democracias, Estado democrático de direito, e ao mesmo tempo, Estado do bem-estar social. Não é só mudanças jurídicas, é também mudança do modo de viver. A democracia tem que ir para todo canto, para toda esfera, tem que valer para todos. Portanto, se associa Estado democrático de direito com o Estado do bem-estar social. É isso que está em jogo hoje. E está em jogo não só no Brasil. Nós estamos vendo aí vários países de tradição democrática, estão com o fascismo de volta, na própria Itália, né? Tem partidos que acho que deve como é que fala? De novo colocar na vida política o fascismo. Pô, teve uma Segunda Guerra Mundial, é o pior evento da história humana. 9% da população mundial foi morta ali, né? Os campos de concentração, nazistas, fascistas, né? A guerra, 70%, desculpa, 70% das vítimas são civis. Até a Primeira Guerra, era exército. O exército que vencesse, vencia a guerra. Ali não. Foi uma luta que 70% das vítimas são civis. O bombardeio, bomba atômica, né? Se tivesse permitido a bomba atômica, não estaríamos conversando aqui hoje. E estamos discutindo nesse momento na comunidade internacional, como o Irã e outras potências ainda estão, Rússia, estão pensando nisso, né? E aí, ministro, lhe pergunto, porque me parece importante para a gente trazer no meio dessa conversa do lançamento do livro,
Com todo o trabalho que o senhor está fazendo no Ministério dos Direitos Humanos, como é que isso deve ser levado, como o senhor mencionou, para a grade curricular brasileira? Esperará-se chegar a um certo compilado de informações para isso ser modificado? Vai passar pelo Congresso Nacional? Como é que o Ministério está planejando levar temas como esse, tão árduos e tão difíceis da história brasileira, para as discussões e para a apresentação disso nas estruturas de estudo e de ensino da população? Esse livro não é público, não é do Ministério dos Direitos Humanos. É um livro dessas pessoas que têm uma história. O Pedro Tierra, Hamilton Pereira, ele participa do Ministério dos Direitos Humanos. Mas ele fez um livro, livros históricos, como Poemas do Povo da Noite, dentro da prisão, e A Missa dos Quilombos, com Milton Nascimento, Pedro Casaldari, que vendeu 500 mil de cópias na época. Ele tem uma história maravilhosa. O Carlos Tiburcio, junto comigo, escreveu Dos Filhos desse Solo. Graças àquele livro, ele virou assessor de imprensa do Lula, no Instituto de Cidadania, antes do Lula ser eleito. Passou 8 anos escrevendo o discurso dele. Ele tornou-se conhecido por causa dessa história. Juntamos nós 3 para dar nossa contribuição. Não é o Ministério. Aqui não tem um centavo de dinheiro público. Nem terá nenhum lançamento, nada. Sim. É uma contribuição nossa. Lá dentro do Ministério, a gente desempenha a política de Estado. Aqui nós estamos dando nossa contribuição com pessoas, com essa trajetória que nós temos. Então, acho que deve ser assim, você levar como política de Estado, as políticas da justiça de transição, que inclui isso, uma reformulação e consolidação do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito não é de esquerda, não é de direita, não é do centro, é da sociedade. É através do Estado Democrático você participa, você ganha a eleição, perde a eleição, reconhece o resultado, espera a próxima. Cada partido procura, e tem uma disputa de visões da sociedade. Mas para isso é fundamental a gente ter mais rigor com o nosso passado. Ensinar a história verdadeira, sobre tudo, sobre colonialismo, sobre por que o Brasil foi o único país do continente que depois da independência manteve um sistema autocrático e manteve a escravidão por mais de 66 anos. Por quê? Para manter a escravidão, manteve o sistema autocrático. Porque democracia, repúblicas não aceitam a escravidão. Todo o continente, a escravidão foi banida, menos no Brasil. Então vamos contar essa história direito, sabe? Como que foi proclamada a república? Foi um golpe militar, por um monarquista convicto, assim, totalmente ligado ao espírito monárquico. Então, tem problemas aí que nós temos que enfrentar. Um dia, agora chegou a hora. Porque nós tivemos, depois da ditadura, parecia que nunca mais teríamos ditadura, que era definitiva, a melhor construção da história do país. Depois das diretas, milhões, a maior presença popular da história do Brasil. E todo mundo junto, todas as partidas, todas as ideologias juntas, Forças de direita, de esquerda, de centro, todas estavam. E nós corremos o risco, Corremos o risco. No dia 12 de dezembro, já no dia da proclamação pelo TSE do resultado da eleição, da diplomação do presidente eleito e do vice-presidente, ia ter atos terroristas. Por um acaso, falhou, explodiu o aeroporto de Brasília, em pleno funcionamento. Ia derrubar torres de transmissão no país todos. Derrubou 4 torres de transmissão, gerar um caos. Ia ter outros 2 caminhões explodindo em outros lugares, se não tivesse o primeiro falhado, E depois, dia 8, as investigações seriamente conduzidas nas normas jurídicas mais rigorosas, que permite todo contraditório, presunção de inocência. O próprio STF conduziu as investigações. Tem provas assim, ninguém vai ser preso sem prova, ninguém vai cumprir preventiva sem as razões da preventiva. E aponta que era uma tentativa de golpe mesmo. É uma tentativa, assim, violenta. Sim. O senhor vê, ministro, os remédios constitucionais
como adequados para um momento como esse? Porque a gente está falando de um espaço de tempo de 60 anos para a ocorrência de algo que, à luz das investigações, tem todas as digitais e tem todas as impressões de que, de fato, tratava-se de uma tentativa de disrupção do Estado Democrático de Direito. Os remédios para isso estão sendo adotados com algumas coisas que o senhor mencionou. Investigações, com a apresentação de direito de defesa, com a presunção da inocência e tudo isso. Mas o senhor enxerga que todos os remédios constitucionais que temos são suficientes para dar conta? Uma coisa é um golpe que tinha tanque na rua. Outra coisa são golpes com essas nuances que o senhor mencionou que tivemos para o 8 de janeiro. O senhor avalia que temos os remédios adequados para dar respostas a isso? Olha, depois da decisão há um mês atrás do STF, por 11-0, incluindo os 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes e o André Mendonça, por 11-0, que não tem poder moderador, que as Forças Armadas não têm esse papel, que o artigo 142 ele não autoriza mediar conflito entre poderes. Eu acho que isso aí, para esse ponto de vista, é perfeito. Claro que toda democracia é sempre aperfeiçoada ou retroagir. Mas, no caso, o essencial já foi definido. A posição do STF, na condução disso, não ficou com juízes que podem ser, né, influenciados para cá e para lá. E isso aí deu um passo decisivo. O resto nós vamos ver com o tempo. Por exemplo, tem problemas crônicos no Brasil. O racismo estrutural. Uma parte da população não tem os mesmos direitos. Isso é um entrave à democracia. Você discriminar a pessoa por razão da cor da pele, da origem nacional, gênero, orientação sexual, isso aí tem que acabar no Brasil. Nós temos aperfeiçoamentos a fazer sobre isso. E o papel das mulheres, né? E também essa coisa das Forças Armadas. Tem coisa a fazer ainda. Por exemplo, eu acho que é uma sobrevivência da ditadura considerar as polícias militares força de reserva do Exército. E ter polícias militares como se fossem Forças Armadas, que tem os postos das Forças Armadas. Os países democráticos não têm isso. Eles têm a função da polícia militar, que é o preventivo, que é o ostensivo no enfrentamento, mas estão dentro do subordinado do Poder Civil inteiramente. Sim. Inteiramente subordinado. E junto tem um ciclo completo de polícia. Esse é polícia civil, polícia militar, polícia judiciária, tudo. Cada um tem seu papel, a guarda municipal, a perícias. Perícia devia ser independente das polícias, do aparato de segurança, que é perícia é fundamental. Tem aperfeiçoamentos, mas o essencial é o que está sendo feito. Nós tivemos, ministro, essa discussão feita, vou pegar aqui um exemplo de um outro país. Os Estados Unidos, depois da morte de George Floyd, até levados um pouco à frente pela vice-presidente Kamala Harris atualmente, iniciou uma espécie de discussão de reformas nas polícias, para olhar para as suas práticas internas de abordagem, para olhar para os seus treinamentos, para a formação do corpo de policiais militares, aliás, de policiais não militares no caso dos Estados Unidos, mas para tentar perceber onde é que havia essa distância entre como a sociedade enxergava o papel das polícias e como a polícia executava as suas ações no dia a dia. O senhor está entre aqueles que vê que o Estado brasileiro também precisa fazer algo dessa natureza, seja nas polícias militares, quanto nas suas demais forças de segurança, no Exército, na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal, para repactuar a maneira de atuação dessas entidades? Eu acho que sim. Eu chamo ciclo completo de polícia. Você tem que ter ali subordinado ao Poder Civil, no caso dos estados, da União Federal. Por exemplo, só a entrada da Polícia Judiciária da União é que permitiu elucidar o caso Marielle. Já estava 5 anos, ia continuar. Quem mandou matar? Por quê? Aí entrou a Polícia Federal e resolveu. Avançou e apontou. Isso mostra que isso deve ser uma coisa sem volta. Papel da União, papel dos estados, papel do município. Isso tem que estar bem esclarecido. Isso não ficou bem no nosso modelo constitucional. Não tem que aperfeiçoar. Nos estados, você vê agora tem gente querendo fazer uma emenda constitucional para a arma ser decidida pelos estados. Isso é um desastre. Isso é péssimo, horrível.
Essas são atribuições da União, quem usa a arma, né? E fazer o ciclo completo. Essas polícias, a ostensiva, que hoje é a Polícia Militar, a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a perícia, que deve ser independente, inclusive, que é ela que faz as provas, não pode manipular provas, que é essencial para a impunidade no Brasil é não ter perícias próprias, né? Papel das guardas municipais. Parece a paranoia de todo mundo ser armado e, sabe? Para que quem cuida de adolescentes infratores precisa ter armas? Aí eles são educadores. Eles têm um papel de contenção, né? Impedir que fujam, impedir que, enfim, que façam rebeliões, mas são educadores. Por isso que tem a diferença entre adultos e não adultos, quando comete atos, a gente chama ato infracional, no caso, ou crimes, né? Para poder... por exemplo, essa deturpação também de proibir saidinha, isso é uma bobagem. Né? O objetivo está na Constituição do sistema prisional, não é a gente abarrotando, sabe? Nós já somos a terceira maior população carcerária do mundo. E a superlotação impede a ressocialização. A Constituição diz, o sistema prisional, o objetivo é ressocializar o preso, dar uma nova oportunidade. Se não tiver jeito, é não deixar que façam o crime dentro das prisões, como acontece hoje. Virou um paraíso das facções, né? Não pode. Agora, com superlotação não haverá. Então, se você retira a saidinha, o que é saidinha? Os presos que estão em processo de socialização, é fundamental a convivência familiar. Logo, poder ir em momentos importantes da vida, estar com a família, depois voltar, até sair de lá, para ressocialização. Então, você proibir isso é abandonar a ressocialização. Está errado. Sim. Entende? Nós temos que retomar, coisa que está na Constituição, e levar a sério isso. Tanto na questão das armas, na questão da ressocialização, dessas prisões entupidas de gente, paraíso das facções, né? Nos organizar para poder derrotar as milícias, ser um mal. É um mal. O caso Marielle mostrou isso. É como até que ponto o aparato policial estava corrompido. Não está defendendo mais a sociedade, defendia facções. Em última instância, o Estado brasileiro cooptado. Estado brasileiro isso, cooptado. Né? É por aí que nós temos que caminhar. Deixa eu lhe perguntar sobre uma questão que eu acho que ela contempla de maneira macro tudo que a gente discutiu. Desde o lançamento do livro, do Por Trás das Chamas, quanto os demais assuntos que o senhor mencionou. Acho que todos eles cabem dentro do guarda-chuva de como a gente olha para os direitos humanos e como os estados, sejam eles nas instâncias governamentais aqui de cada uma das federações, ou o estado como a União, devem lidar com direitos humanos para orientar suas polícias, para orientar a perspectiva dos cidadãos frente a isso, e tudo o que demais nós temos de problemas sociais ainda a resolver. Há alguns anos a gente discutia e parecia ser algo que seria uma discussão do dia a dia, da história de direitos humanos para humanos direitos, ou coisas que utilizavam essa retórica exatamente. Eu queria que o senhor olhasse para mim do ponto de vista macro, ministro, desde a sua primeira participação no governo, da sua participação como deputado, para a discussão dos direitos humanos hoje. Nós calibramos um pouco melhor essa percepção, a população mudou um pouco essa posição em relação ao como enxerga, o parlamento brasileiro também, de alguma maneira, se modificou, se para melhor ou para pior. Eu queria que sobre o guarda-chuva dos direitos humanos o senhor fizesse uma espécie de análise sobre este cenário no atual momento brasileiro. Eu acho que o principal, como diz o ministro Silvio Almeida, é que não há democracia sem direitos humanos. E não há direitos humanos sem democracia. Também isso é válido. Tem que ser uma política de Estado. Tem que ser um ministério como qualquer outro. Tem bases estaduais, hoje não tem. Não é assim um pedacinho do Estado. O direitos humanos civil exige advogados, não como existia aqui, não tinha habeas corpus. Aqui eu conto história de advogados que foram presos 12 vezes. Eu fui várias vezes como preso político, levado à presença dos meus advogados em centro de tortura. Como seu advogado é quem te defende e ele é preso 12 vezes, 11 vezes, 10 vezes, e tira dele um instrumento principal do criminalista, que é o habeas corpus.
Instituto Básico. Foi proibido para... transfere para a justiça militar crimes típicos da justiça comum, da justiça... eu acho que essas coisas, que estando bem avaliadas, devem produzir consequências em políticas públicas. Políticas públicas, por exemplo, armas. Não basta, a partir do ano passado, da posse do presidente Lula, Flávio Dino ter editado decretos, portarias, reduzindo as armas. Tem que ser política pública. Tem que definir claramente quem pode ter arma no Brasil e quem não pode ter. O nazismo, as SS, começaram com polícias, com milícias civis, depois virou política de Estado. O horror nazista. Os camisa pretas, lá da Itália, começou com milícias civis, virou política de Estado. E deu no que deu. Deu na Segunda Guerra Mundial. Todo o horror da história humana. Então nós temos que ter políticas públicas vinculando tudo isso. Armas, os direitos civis, direito político. É o direito ao conflito. Você não pode criminalizar conflito. Conflito se a desigualdade é o principal problema da sociedade, conflito é importante para as classes despossuídas chegarem aos seus direitos. Os direitos econômicos, o trabalho decente, o acesso à terra urbana e rural, os direitos sociais, previdência é para todos. E não pode ter desigualdade na previdência para ninguém, não pode ter gente, como é que diz, seitas. Não pode ter gente que tem mais direito que outros na previdência. Castas privilegiadas do Estado brasileiro. Castas, não pode ter castas. E os direitos culturais, que é a educação, a cultura, né? Cultura é para todos, cultura não é para eixo Rio São Paulo. Tem que ter o país inteiro, a cultura que dá a identidade do país, da nação. E para você também a não discriminação. Com políticas públicas, estatais, de toda a natureza. Não pode ter discriminação no país. É incompatível com a democracia. E depois, a partir de sobretudo, dos últimos 30 anos, não se pode falar em direitos humanos sem o direito da terra. Nós estamos caminhando para uma situação que, se a gente não atentar ao direito da terra, dos não-humanos, dos seres não-humanos, seres vivos não-humanos, não vai ter seres humanos dentro de pouco tempo. Então, as coisas estão vinculadas. Sim. A Carta da Terra hoje tem tanta hipótese quanto a Declaração Universal de Direitos Humanos. As duas são intrínsecas, né? Estão imbricadas, né? Acho que esse que é o caminho. Sim. E traduzir isso para cada realidade, sabe? Com participação da sociedade. Que a sociedade também nos convencer disso. Nós estamos vendo aí como que a sociedade, depois das redes sociais, como que é fácil também você conduzir uma parte da sociedade que não conhece a história para aventuras que a gente considerava já superadas na história humana, do fascismo, do nazismo, né? E que, infelizmente, é prática nazista. E que, infelizmente, estão nos permeando, não apenas o Brasil, mas outros países também. Chegando aqui ao final da nossa conversa, ministro, não quero sair do nosso papo sem lhe perguntar sobre uma mirada para o futuro com um pé no presente. Olhando para como foram os primeiros governos Lula, né, e por toda a passagem do PT pelo governo federal, até a sua saída e agora o retorno do partido, eu lhe pergunto, qual é o desafio que lhe parece o mais urgente da atual gestão Lula? A gente está chamando de governo Lula 3. É claro que não dá para desconsiderar o que foi o 8 de janeiro, as dificuldades econômicas pelas quais a pandemia nos trouxe, que o país já vivia algumas outras com problemas de desigualdade. Mas o que lhe parece ser o grande desafio e o grande legado que o presidente deverá ter de deixar deste mandato 3 dele? Eu acho que é o que ele faz, é a pauta das multidões. É possível ter democracia com 28 milhões abaixo da linha da miséria, na fome? Tirou 11 milhões, mas e os demais? Para isso tem que ter uma reforma tributária. Tem que ser uma tarefa da nação inteira, dos 3 poderes. Buscar a luta contra a desigualdade. O acesso à moradia, acesso à terra, o crédito, expandir o máximo, de forma segura e estável, o mercado consumidor de milhões de massas, né? Ter política externa também soberanas. O Brasil ter seu papel no mundo, como já teve em várias épocas da história nossa,
foi fundamental a participação do Brasil. Voltar a ter essa participação também no âmbito externo. Então, esse conjunto que eu chamo pauta das multidões, das mulheres, dos negros, das crianças. Nós tivemos uma conferência de criança e adolescente maravilhosa, recente, maravilhosa. E também afastar qualquer ideia de romper com o Estado laico. Voltar toda vez que, em nome de Deus, você mata, são as piores épocas da humanidade. Então, manter os princípios do Estado laico, respeito a todas as religiões, é um direito sagrado. Nenhuma pode se usar o poder do Estado em seu próprio benefício. Isso foi 1891. Podemos andar para trás, sabe? Acho que é isso. Nós já temos todos os... já está apontando todos os rumos, né? Isso. Me perguntaram uma vez, fala em uma frase só, o que é direitos humanos? Já que... Falei, olha, respeitar o outro, sobretudo os diferentes. É isso que distingue os direitos humanos e uma democracia que respeita os direitos humanos em relação a outras sociedades. Você criar divisões entre, sabe, uma parte que é derrotar outra parte da sociedade, não. A sociedade brasileira é isso, multiétnica, indígena, negros, brancos. Todas a federação, município, estado, união, respeitar esses papéis e respeitar as pessoas. Ministro Nilmário Miranda, ex-deputado federal, entre outros cargos, atualmente também no governo federal do Ministério de Direitos Humanos, lançando o livro Por Trás das Chamas, pela editora Expressão Popular. É claro que com o ministro aqui a gente aborda o livro, aborda outras coisas, porque tem uma trajetória política riquíssima no país. Ministro, obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E para você que quiser nos acompanhar, está no nosso canal, youtube.com/O Tempo. Também você pode nos acompanhar no dia a dia nas nossas transmissões e também no nosso portal otempo.com.br.